Gravar, importante. Pronto, aí, já está gravando. Então, vou repetir só essa parte final que eu falei sobre uma das consequências da Guerra do Paraguai, que foi ampliação do território brasileiro e argentino. Só que o tamanho da faixa de terra que o Brasil conseguiu não foi tão significativo para dizer que o território brasileiro aumentou muito. Quem sofreu mais com a mudança do tamanho foi o Paraguai, porque ele perdeu uma faixa de terra, já que ele é menor, ele sofreu mais, né? E o Brasil não teve esse abalo no tamanho. O Brasil só aumentou um pouco o território de Mato Grosso do Sul e do Paraná. E a Argentina também ganhou uma parte do território. Aí agora, na aula de hoje, eu vou abordar o assunto absolutismo e mercantilismo, né, que eles estão juntos. Por tabela, mercantilismo. Só que vai ser dando, eu vou principalmente enfatizar com França e Inglaterra, né? Que as questões são voltadas para esses dois assuntos. Quando vai falar de absolutismo, ou pergunta sobre os teóricos, Maquiavel, Thomas Hobbes, quem mais? Jean Baudin, Jean-Jacques Bossuet. As perguntas são voltadas para teóricos, características de como era um governo absolutista, ou então vai perguntar sobre a Rainha Elizabeth, da Inglaterra. Na França, o absolutismo tem muita ligação com Luís XIV, né, o Rei Sol. É por aí, vocês já sabem que é nessa linha que eles cobram. Mas eu vou falar no detalhe de cada um. Eu estava com sono, viu? Mas já bebi aqui um café, já fui. Essa aula, essa aula que vai para o mundo todo, né? Não pode ficar com sono. Que agora eu tô tirando onda no YouTube. Vamos lá. Esse slide que vai aparecer aí, ou já apareceu, é sobre mercantilismo, mas eu vou usar ele depois, viu? Não vou usar agora não. Eu não sabia que tinha um impedimento, né, para eu compartilhar meu vídeo no YouTube. Quando eu consegui liberar, pronto, agora rapaz, vou ficar igual aqueles caras aí que as crianças adoram, né? YouTuber que fala de jogo, Minecraft, RPG. Só que aqui é Brasil, Brasil geral. Aqui, achei. Já mudei o slide aí. Eles ganham dinheiro só com a quantidade de seguidores, né? Deixa comigo. Deixa comigo. Quando eu ficar rico, vocês vão saber. Mas aí não vai ser dando aula de história. Eu vou ter que mudar o tema. O vídeo tem que ser sobre Minecraft. Minecraft. É sobre isso. Montar uma cidade com vários inimigos. Aí, ó. Shang vai me ajudar. Pronto, turma. Aí o slide é esse. Vocês já conhecem esse slide. Eu vou utilizar primeiro falando da parte geral. Aí depois eu vou para, sim, o outro Shang. Depois eu vou para a específica sobre França, Inglaterra, viu? Esse início aqui é fácil, é bem tranquilo, porque o geral, todo mundo, candidata ou candidato, sabe. O que é que pega é quando vai para o específico, de cada região, inglesa, francesa, aí sim, aí começa a não ser fácil. Vamos lá. Aqui os teóricos, né? Maquiavel, sempre que cai alguma questão sobre Maquiavel, é aquele teórico que defendia. A base dele é: o rei pode ser mau, bom
pode até matar alguém para ser adorado e respeitado, né? O rei pode tudo, contanto que a população respeite ele. Porque vocês lembram, com certeza, que no absolutismo surgiu a ideia do pacto social entre a população e o soberano, sendo que a população tinha que aceitar a ideia do soberano, porque os teóricos justificaram que o pacto social era para que as pessoas vivessem em paz, né? Então vai surgir a ideia de que sem o soberano eles viveriam um caos, que é a história de Thomas Hobbes, né? Hobbes defendia isso. O homem é lobo do homem. Sem o soberano, eles começam a entrar em guerra. Vocês lembram? Então, primeiro aí o famoso Maquiavel. A obra dele é O Príncipe, o livro, né? O famoso livro. E depois deve ser, deixa eu ver, Thomas Hobbes. Aí, Hobbes. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Pode ser, pode encontrar também escrito assim, contrato social. O mais comum é falar contrato social, porque é um acordo entre os dois. Eu usei a palavra pacto, mas o comum é ouvir contrato. Os dois vão ser aceitáveis aí, são aceitáveis, serão. Mas na prova deve aparecer contrato, como você escreveu mesmo. Porque a palavra pacto eles usam para pacto colonial, né? Que é utilizado no mercantilismo. Então, no absolutismo, contrato social. No mercantilismo, pacto colonial, que é no mesmo processo, né? O, o absolutismo está atrelado ao mercantilismo. Oh, já passou Thomas Hobbes? Deixa eu voltar aqui. Hobbes é aquele que eu falei agora há pouco sobre a teoria do caos, né? Sem a figura do soberano, a população entraria em guerra. Um tentaria matar o outro. Aí, ó, o indivíduo cede seus direitos para o Estado, que garante a segurança da nação. Isso é o contrato social. E o livro dele conhecido é O Leviatã, que é aquele que a capa tem uma pessoa maior do que a cidade, né? Mostrando que o rei era poderoso. Jacques Bossuet e o outro é Jean Baudin. Eles defendiam o direito divino, né? O rei ou a rainha era predestinado por Deus para governar a sociedade, ou predestinada. Um rei, uma fé, uma lei. E aí está o livro, né? É, cadê? Política tirada das palavras da própria escritura. Essa parte dos teóricos vocês não têm problema, não. O único detalhe que eu vou chamar a atenção dos teóricos é assim: não confundam teóricos do absolutismo com iluminismo. Só isso. Shang está dizendo que as mensagens não estão aparecendo. É, eu não bloqueei, não sei o que é, não. É, aqui eu estou vendo a de todos vocês. Estou vendo vocês respondendo aí no chat, no chat. Tá tudo funcionando aqui. Valeu, Xande. Então, não confundam eles com os iluministas. Exemplo, Montesquieu, Rousseau, John Locke, aí são iluministas, né, que são contra os absolutistas. Vamos mais um aqui. Hugo Grotius, Direito da Paz e da Guerra, é o livro. Soberania do Estado sobre o indivíduo. É a mesma ideia, né, de que o rei era a pessoa que iria garantir a paz em caso de guerra. Vamos lá. Jean Baudin. A autoridade vem de Deus, tá vendo? O monarca.
ele parece com a mesma ideia do Jacques Bossuet. A obra é a República. Então, os teóricos estão aí e são fáceis. Isso aí é tranquilo, muito tranquilo. Vamos para a parte do absolutismo. Deixa eu tirar aqui a tela. Vamos agora. Depois eu compartilho. Primeiro eu vou relembrar para vocês como é que iniciou o processo do absolutismo francês. Aí eu retomo o slide. Eu vou falar, turma, de uma dinastia que ela, digamos, deu o primeiro passo para o absolutismo surgir na França. Mas se vocês perguntarem assim, professor, cai questões sobre ela, é importante? Eu garanto que não cai muito e quando apareceu foi raro. Essa primeira é chamada de Capetinga. Tem que gravar isso? Não. Vocês já sabem como é o estilo da SpaceX. É só para vocês relembrarem como foi o processo da monarquia francesa, né? Da formação do Estado Nacional francês. Então eu coloquei aqui que iniciou a partir da dinastia Capetinga, com Filipe II, que não é o Filipe II da Espanha, porque a gente estuda muito sobre Filipe II da Espanha. Não é esse, esse é um francês que não é o que ficou famoso governando a Espanha. Precisa tomar cuidado com isso? Quem foi o Filipe II espanhol ou francês? Não, porque quando aparecem questões com o Filipe II, é o espanhol. E não se pergunta geralmente na SpaceX quem foi, qual a data, o ano, o século. SpaceX não tem esse objetivo, né? Essa característica. Então, esse primeiro aqui dos capetinhos, o Filipe II, ele iniciou o controle sobre a nobreza, acabando com o pacto de suzerania e vassalagem. Ele fez uma centralização, né, do exército, porque tem algumas características para o rei ser poderoso. Ele tem um exército forte, ele criava uma moeda, definia o idioma e as fronteiras e também pesos e medidas. São características básicas. Sim, Felipe. Eu li aqui Hugo Capeto. Vou falar do inglês hoje também. Pedro está perguntando. Filipe II, aquele dos Vikings. Não, não. Filipe o Belo, ele é Filipe IV. Vai ser depois do segundo, não é ele não. Aqui não é ele não. Exato, é o que Pedro colocou aí. Dúvida geral, o senhor acha que tem chances de cair governo Lula esse ano? Acho que não. Eu vou dizer por quê. Por causa da bibliografia. Governo Lula, ele está muito recente para livro, entendeu? A gente a gente estuda até. Eu falei nas aulas de História do Brasil até Dilma, governo Dilma. Mas não acredito nem que caia, entendeu? Chegue até Dilma, porque as perguntas que vão mais adiante, elas chegam até o Plano Real. Fernando Henrique, que já é após a inauguração, o lançamento do Plano Real. Mas se cair governo Lula, não é um problema, né? Não tem assim algo que seja muito diferente, porque a gente acompanha tudo que está acontecendo. Então, se tivesse algo assim, um detalhe para eu falar, tome cuidado sobre essa parte do governo Lula. Quando a coisa é atual e sobre o Brasil, é mais tranquilo para a gente, como a Constituição de 1988, né? É a que a gente está vivendo. Então, vamos lá. No absolutismo francês, teve esse Filipe II, que inicia, né, com a dinastia Capetinga.
Aí eu coloquei aqui que logo em seguida veio Luís IX, que não é aquele que existiram outros Luís IX, né? Porque é o seguinte, vocês vão começar a perceber, ou já perceberam várias vezes, que muda o país e aparece um rei com um nome igual. É tipo a questão do Papa, né? O Papa tem o direito de escolher um nome para ele. Então, todo mundo sabe disso. O Papa Bento XVI não se chamava Bento. O Papa Francisco não se chama Francisco. Então é igual o rei. Eles seguem essa mesma ideia antiga, né, medieval. Aí, após o Filipe IX, que fez a padronização da moeda jurídica, isso a burguesia já estava aliada com ele, viu? Veio o Filipe IV, que foi citado aí, que é o Filipe Belo. Paulo Vinícius está perguntando: Filipe II é Filipe Augusto? É o Filipe Augusto, da França, ele mesmo. Mas ele não tem grande destaque, não, viu, Paulo? Você, por exemplo, nesse início aqui que eu estou falando da França, atenção com Filipe o Belo, porque durante o governo dele ocorreu o cisma do Ocidente. Aí sim, aí é um detalhe que aparece nas provas. Cisma do Ocidente, eu até já falei, acho que na revisão, na semana passada, mas vale a pena falar sempre. Foi quando esse Filipe IV, que tem o apelido de O Belo, tinha, né? Ele começou a querer cobrar impostos sobre domínios da igreja. E aí houve uma divergência, lógico, né? Entre ele e o Papa Bonifácio VIII. Eu estou falando os nomes, não é para vocês gravarem, não. Aí o Filipe o Belo propôs a criação da Assembleia dos Estados Gerais, que é aquela mesma Assembleia que na Revolução Francesa foi convocada por Luís XVI. É a mesma. Quem criou ela foi Filipe IV. Veja que ele teve, assim, no governo dele, questões de importância. Criação dos Estados Gerais, o cisma do Ocidente, onde ele escolheu um papa francês, que era o Clemente V. Esse papa francês ficou vivendo ali próximo, né, ao Filipe IV, e aí tem livros que chamam isso de cativeiro de Avignon, como se o Papa estivesse preso na cidade de Avignon. Na verdade, o Papa era amigo de Filipe, né? Ele não era inimigo, ele estava ali porque ele era amigo do rei, enquanto tinha outro Papa em Roma. Então surgiu um Papa em Roma e o outro francês, né? Chegou um período até que tiveram 3 papas. Aí na sequência veio Carlos IV, depois de Filipe o Belo. E aí esse Carlos IV, ele era considerado o último dessa dinastia, da que iniciou, dos capetinhos. Ele morre sem deixar herdeiros, e aí começa a ter aquela divergência que deu origem à Guerra dos 100 Anos, porque ainda existia a ideia de suzerania e vassalagem. Então, após a morte do Carlos IV, o Eduardo da Inglaterra tentou tomar posse de território da França, né? Que era justamente aquela cidade famosa, Flandres. Aí Eduardo III tenta interferir na França. Aí vai surgir na França Filipe de Valois. E aí eu estou falando da Guerra dos 100 Anos. Citando muitos nomes, mas na SpaceX não é para gravar isso. Então, é só para vocês irem acompanhando o que eu estou falando. E eu vou enfatizar o que cai, geralmente. Aí, durante a Guerra dos 100 Anos, na aula passada, vocês devem ter lembrado que eu falei das Jaqueries, ou Jaqueires, revoltas camponesas, que traduzindo isso é revolta de João Ninguém. Eram camponeses que lutavam contra privilégios. Isso, nome não cai muito na PrEP, porque
vem contextualizada. Então, as questões da PrEP já tem lá escrito o nome de quem elas querem. Não precisa se preocupar como ESA, né? ESA sim. Às vezes aparece, mas não é tradição, não é algo que você saiba que, ó, prova da ESA, tradição. Já a SpaceX não. A SpaceX pode aparecer. Luís XIV, ele é muito tranquilo. Apareceu, mas vamos supor, eu vou falar hoje de Inglaterra, vai ter Henrique VIII. Luís XIV da França e Henrique VIII tem que lembrar, né? Cromwell na Inglaterra, Elizabeth na Inglaterra, esses daí tem que saber mesmo. Não pode vacilar com muito famoso, né? Então, vamos lá. Na Guerra dos 100 Anos, tinha o apoio da Igreja Católica para os franceses. O cisma, né? Acabou. Aquele cisma do. Aquele cisma ocidental finalizou, não houve problema nenhum. E aí deixa de existir o tal Papa francês, né? Isso durante a Guerra dos 100 Anos. Na aula passada eu falei de Joana d'Arc também, que participou defendendo a França. E aqui, o que é que vai acontecer? Falando da Guerra dos 100 Anos. A... O processo da guerra não deixou assim alguém poder afirmar, ó, a vitória foi maciça da França. Não, os dois terminaram enfraquecidos, né? Franceses e ingleses. Mas o território continuou sendo francês. Falei disso na aula passada. Durante esse processo aí de finalização, né, da guerra, houve uma disputa interna que vocês vão perceber isso também na Inglaterra, entre católicos e protestantes, porque é o momento que tudo está acontecendo junto. Aí, internamente na França, acontecia uma disputa entre nobreza católica, que era os chamados de Guise, o nome Guise, contra os protestantes bourbons. Protestante é burguesia, a favor da burguesia. Isso foi chamado de guerras de religião. Foi quando católicos lutaram contra os protestantes. Mas na Inglaterra também teve muito. Aí veio na sequência Carlos IX. Você precisa saber, gravado na Carlos IX, não. O que é que você tem que saber sobre ele? Que no governo dele houve a noite de São Bartolomeu. Aí cai. Não, Enzo, não estou compartilhando nada. Estou falando sem compartilhar. Depois é que eu vou compartilhar. Faltam 4 minutos para terminar esse primeiro tempo. Aí na volta eu devo já compartilhar. Então, noite de São Bartolomeu é importante para a prova? Com certeza. Tem costume de aparecer. Foi quando a mãe de Carlos IX, a Catarina de Médici, organizou durante o casamento dele um assassinato geral para todos os convidados, né? No caso aí era o seguinte: ele foi casar, Carlos IX, com uma mulher protestante, porque tinha muito isso, né, para tentar estabelecer a paz. Só que a mãe dele disse que os protestantes iriam invadir a França. Ela criou isso, não foi nada disso, ela inventou. E aí, na noite de São Bartolomeu, o... a França dizimou todos os convidados no casamento do rei, imagine, porque a mãe do rei organizou o assassinato dos protestantes que foram para lá. Foi horrível, né? Por isso é bem lembrado, a noite de São Bartolomeu. Depois tiveram guerras novamente entre católicos e protestantes. Henrique III, aliado do Henrique Bourbon, que era o burguês, contra Henrique de Guise, que era o católico. Guise é o nome católico, como eu já disse. E o Henrique de Guise, ele era o irmão do Carlos IX. No final, venceu quem? O Bourbon.
Por isso teve a tal dinastia Bourbon na França, após essa guerra dos três Henriques. Henrique III, aliado com Henrique de Bourbon versus Henrique de Guise. É meio mundo de Henrique. Aí vence o Bourbon, que era protestante. A Espanha, já governada por Filipe II, o famoso Filipe II, fica contra, né, esse governo Bourbon. Aí o que é que o Henrique Bourbon fez? Se converteu ao catolicismo. Ele era um protestante convertido ao catolicismo para estabelecer a paz, né? Tentar estabelecer a paz. Na verdade, é uma tentativa de diminuição de conflitos. Exatamente. Na... Aí vai ter o quê? Henrique IV, que vai fazer o Edito de Nantes. Veja que eu estou destacando o que é importante. A Noite de São Bartolomeu, Edito de Nantes, que é justamente aquela lei de liberdade de culto para os protestantes. Isso deixou a França um período de assim em paz, né? Porque o rei era convertido para o catolicismo, mesmo ele sendo protestante. E ele ainda fez o Edito de Nantes, então era um período assim tranquilo, mais ou menos tranquilo. Menos de um minuto. Então vou interromper e daqui a pouco a gente volta. Deixa eu